Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Desde já desejo uma linda sexta-feira e um final de semana de muita alegria, de muita paz e uma semana que se inicia também, a próxima, de muita prosperidade e produtividade para todos nós. Mais um vídeo aqui no canal Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Uma vez mais quero dizer a vocês, jamais lhes orientarei a pensar como eu penso, inclusive politicamente. O meu entendimento é apresentar temas para vocês que sejam conjunturalmente problemáticos e passíveis ou não de resolução, mas que tenham um contorno de importância econômica muito grande, como é o caso do Oriente Médio. Vocês sabem, países que produzem petróleo, que no meu entendimento é a principal riqueza do mundo e que vai continuar a ser, por mais que cientistas se esforcem bastante para que outras alternativas substituam o petróleo em suas matrizes industriais e outra e qualquer forma de você observar a economia. Portanto, é um conflito que ganhou contornos de mais gravidade agora, em função do que aconteceu no ano passado, ou seja, a invasão do Hamas via terrestre, aérea e marítima no território do Estado de Israel, mas que já se arrasta há mais de 50 anos, é um conflito, eu diria, mais do que cinquentenário, com registros históricos mais importantes desde 1947. Portanto, é algo que polariza o mundo. Os Estados Unidos, que tem Israel como uma importante base de apoio contra o terrorismo no mundo inteiro, e os países que apoiam a Palestina, que são o Irã, financiando o Hamas, grupos terroristas, financiando o Hezbollah, que também se alinha com a Palestina nesse momento, a Síria, aliada da Rússia, talvez a China, aliada incondicional, mas com algumas turbulências também da Rússia, outros países como o Catar, que financiam esses grupos, o Hamas e o Hezbollah, mas com a alegação de que fazem isso em função da necessidade de manterem um canal aberto de diálogo. Ou seja, então o mundo se polariza em torno desses conflitos, que é algo que, se de fato ganhar um contorno de impossibilidade de paz, pode sim gerar, eu não estou exagerando não, um conflito que venha a se configurar como a Terceira Guerra Mundial. Esse assunto já vem nos chamando a atenção há muito tempo. O Brasil ficou envolvido nisso em função de uma recente declaração do presidente Lula, comparando o exacerbo de Israel no seu direito de se defender com o Holocausto. Como eu já falei para vocês, do meu entendimento, uma fala que foi bastante exagerada, imprópria, isso gerou uma repercussão mundial. O Brasil hoje não tem boas relações governamentais com Israel em função dessa declaração, mas o Brasil, uma das nações que, de fato, esteja interessada na resolução desse problema, porque tem situações acontecendo que são muito difíceis de você se dar conta e que, na verdade, acontecem em função de uma reflexão que eu quero aqui participar para vocês. O Estado de Israel tem o direito de se defender ou não? Eu não tenho um lado, mas eu tenho as minhas opiniões. No meu entendimento, o Estado de Israel foi invadido pelo Hamas. Eu não quero aqui entrar no X da questão, não quero aqui entrar nas razões históricas. Essas duas nações, eu considero a Palestina uma nação, apesar de que Israel não considere, apesar de que a própria ONU também não considere a Palestina ainda como uma nação, ou seja, considera um estado de observação, mas independente, já Israel reconhecido desde 1947, independente de quem você acha, de qual dos dois lados tem razão, no pleito do mesmo território, que são sagrados para as duas nações, para os dois povos, independente disso, é preciso sempre que nós entendamos o que aconteceu. Agora, o que vem acontecendo historicamente, onde o belicismo
no meu entendimento, não emana de Israel quando acontecem esses conflitos. O ano passado, apesar das relações muito tensas, vocês sabem, em setembro, Israel foi invadida pelo mar, pela terra e pelo âmbito também marítimo, mas eu diria a vocês que provocou uma catástrofe social, provocou inclusive muitas dúvidas a respeito da competência, da real competência ou não do Mossad, que é um dos serviços secretos, eu diria, mais conhecidos do mundo, mais temidos também pela sua competência. Vocês sabem muito bem onde o Estado de Israel está incrustado, portanto, esse serviço secreto de Israel, o Mossad, famoso pela sua competência, foi posto em xeque. E vocês sabem bem o que esse ataque causou. Causou repúdia do mundo inteiro e, naturalmente, obrigou Israel a se defender, principalmente porque inúmeros reféns foram mantidos sob a posse do grupo Hamas. Ou seja, nesse conflito, independente de quem tenha ou não tenha razão, o problema acabou emanando do Hamas. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu já tive tanto na Palestina, na faixa de Gaza, como já tive em Israel. E eu diria assim, afeito a conversas como sou, eu diria, um entusiasta da elucubração dos fenômenos sociais. Eu sou fanático por isso, eu gosto de conhecer a cultura, e principalmente desses dois lados que já rivalizam há muito tempo. Nenhum dos dois povos quer a luta, nenhum dos dois povos quer o sangue. Os dois povos querem paz, querem prosperidade. Os dois povos querem viver em paz. No entanto, as instituições e governos que se responsabilizam pelas ações desses dois estados, eu estou tratando aqui a Palestina como estado, independente do povo, tanto os governos como essas instituições, inclusive essa terrorista, o Hamas, no meu entendimento, um grupo terrorista que precisa ser erradicado, tal como tantos outros, independente disso, esses conflitos são criados por ações individuais, particulares, e que, no meu entendimento, nesse caso específico, puseram o próprio povo palestino, que eles juram defender, numa situação de muita dificuldade. E hoje eu resolvi falar sobre isso, apresentando aqui para vocês a possibilidade de me estender mais diretamente ali no cerne, no embrião do conflito, sem emitir um juízo final de opinião, porque, como eu falei para vocês, os dois lados me parecem ter razões, os dois lados consideram aquela mesquita, aquela região sagrada para as suas histórias, para as suas crenças. Sem querer me envolver ali, eu posso depois me estender falando exatamente desse embrião de conflito. Mas me chamou muita atenção, e o que me motivou hoje a falar sobre isso foi essa notícia que eu li aqui no Valor Econômico, jornal esse que você sabe que eu leio e balizo ali, através dessas informações, as ações que eu tomo no mercado financeiro. Então vocês viram, foi algo que realmente chocou o mundo, uma ajuda humanitária de alguns países. Essa classificação de ajuda, ela é até condenada, é uma ajuda aérea, os aviões sobrevoam e os alimentos, eles na verdade são jogados no território por paraquedas, que às vezes não abrem e que caem, inclusive, em cima dos corpos das pessoas que estão ali desesperadas, pessoas que estão ali, claro, querendo alimentar a si mesmos e as suas famílias, pessoas que estão completamente sem acesso a vias sanitárias, a vias alimentares, pessoas que estão numa situação muito difícil em função, claro, de uma reação israelense que, no conceito do mundo inteiro, inclusive até diante dos seus aliados, exacerbada demais. Então está aqui, pacotes de ajuda humanitária atingem palestinos e matam 5 em Gaza.
Segundo o chefe de enfermagem do principal hospital de Gaza, o acidente ocorreu no campo de refugiados, ou seja, o avião passa em cima desse campo e procede então o que eu falei para vocês. Jogam de paraquedas esses alimentos que acabam, na medida de terem os paraquedas falhos, providenciando as mortes em questão. Então está aqui, pacotes com ajuda humanitária lançados sobre a faixa de Gaza atingiram civis e mataram 5 pessoas, disse o chefe da enfermagem. O acidente ocorreu no campo de refugiados de Al-Shat, próximo da cidade de Gaza, no norte do território. Falam aqui também dos feridos que foram levados para os hospitais, e aqui o relato do problema, que segundo relatos de moradores, os paraquedas de alguns dos carregamentos não abriram quando os aviões começaram a lançar a carga. Está aqui um depoimento de uma pessoa. Ele e o irmão foram até a área na esperança de recuperar um saco de farinha, olha isso, para que eles possam comer, e o paraquedas não abriu, a carga cai como um foguete no telhado das casas, matando as pessoas que, desesperadas pela fome, desesperadas por essa ajuda, esperam tanto o que vem desses aviões, né? Então, ele relata aqui dos cadáveres que estavam sendo criados, e aqui falando do modus operandi de alguns países, os Estados Unidos, a Jordânia, a França, que estão ajudando essa região, essa sociedade palestina via aérea na faixa de Gaza. Então tem aqui um relato, né, de que o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza eclodiu depois que terroristas do grupo palestino 7 Shutum mataram 1.200 pessoas, com reações, eu diria para vocês assim, quiçá bastante exacerbadas de Israel. No meu entendimento, tudo aquilo ali tem um mote. No meu entendimento, é o mote econômico que provoca tudo aquilo que nós entendemos como conflitos entre as duas nações. Muita gente confunde isso com fanatismo religioso. Eu não entendo que a religião seja a causadora desses problemas. Eu vou entender sempre que é a disputa pelo poder econômico. É assim que, na verdade, esse conflito, no meu entendimento, pode ser explicado sem qualquer esperança de solução. Principalmente porque, quando a economia não está de acordo com os interesses de duas nações, eu quero dizer a vocês, somente a barbárie completa erradica o conflito. E mesmo assim, temporariamente, inúmeras nações ali já brigaram em razão disso. Eu posso citar inúmeros conflitos, todos eles sempre com o petróleo envolvido, inclusive até outras questões, eu diria, mais criminais, como drogas e etc. Então, é um conflito que não tem solução, é um conflito que polariza muitos países, é um conflito que, na verdade, pode suscitar algo muito mais grave em âmbito mundial, que venha nos impactar aqui, que é a guerra. Quero lembrar a vocês que, por todas as vezes que um conflito desse eclode, então são obstaculizadas vias de transporte de petróleo, e quando a oferta de petróleo é menor, por conseguinte, o preço do petróleo acaba subindo, e aí você já sabe o que vai acontecer aqui, principalmente num país de rodovias como o Brasil. Isso vai gerar inflação e problemas econômicos para todos nós. Moral dessa história aí, meus amigos, é o seguinte, é que uns têm a sensibilidade de que Israel deve mover-se no seu objetivo de erradicar esse grupo de terroristas, eu também. Mas o grande problema é que esse grupo de terroristas, eles se mesclam com a sociedade, construindo túneis embaixo de hospitais. Vocês já conhecem o modus operandi deles. E, infelizmente, numa guerra, eu diria, os civis morrem numa escala muito maior do que propriamente os soldados. De um lado, os soldados de Israel, e do outro lado os terroristas do Hamas, porque é assim que eu classifico esse grupo, um grupo de terroristas. Então eu acho que
um equilíbrio vai ser muito difícil de ser alcançado agora, as nações se movem nesse sentido, mas é algo que para mim talvez seja o mais poderoso conflito de toda essa relação conturbada da Palestina com Israel, desde que se tenha qualquer registro histórico disso. É o problema mais grave que nós estamos vivendo, sem um fim, eu diria, muito próximo. Queria aqui que vocês deixassem a opinião de vocês sobre a minha explanação. É algo que tem consequências na economia, é algo que paralisa investimentos, inclusive muitas organizações brasileiras com diminuição de faturamento em função da diminuição de exportação, em função desse conflito, problemas econômicos que também impactam a renda e o emprego aqui no país. Muito obrigado a você, até o próximo vídeo, bom final de semana e muita prosperidade para todos nós, inclusive para os dois povos envolvidos mais diretamente nesse conflito. Um grande abraço e até a próxima.